Então, meus irmãos, como o próprio título da palestra já fala, né, de 1888 a 1957. Esse assunto, ele pode até, para muitos, ele pode até parecer um pouco chato, mas ele não é. Porque quando nós entendemos de onde nós viemos, nós conseguimos entender para onde que nós vamos. Eu mesmo, como membro da igreja, eu tinha uma certa dificuldade para entender certas coisas dentro da nossa amada igreja. Eu tinha, há muitos anos atrás, eu tinha a crença de que o inimigo não tinha poder dentro da igreja. E com o tempo, principalmente depois de estudando a história da nossa igreja, a gente percebe que nós estamos em guerra. E em toda guerra, o inimigo das almas, ele faz de tudo. Ele usa de toda e qualquer artimanha, ele usa de todo e qualquer artifício. E um dos estratagemas mais antigos dentro de qualquer guerra é o inimigo, ele querer introduzir agentes seus, ideias suas, dentro do campo do seu adversário. Então, quando nós estudarmos esse assunto, nós vamos entender que a nossa igreja, ela sofreu ataques e que, em alguns momentos, Satanás ele teve, inclusive, vitória desses ataques. Nós vamos começar falando sobre o assunto de 1888. Não é um assunto padrão, assim, eu não vou estar falando da forma padrão, como, de repente, muitos estão acostumados. Tá? Eu vou estar tratando sobre uma outra ótica. Para aqueles que quiserem entender que houve em 1888, eu recomendo os vídeos antigos do pastor Diego Silva, falando de 1888. Tem umas 4, 5 palestras, se não me engano, falando exatamente o que foi que houve, as brigas, os problemas, né, o estresse todo que teve. Eu quero fazer uma outra proposta hoje. Vamos lá. O texto de entrada está lá em Eventos Sinais, página 200, assim, ó, em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelos pecados de todo mundo apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo a receber a justiça de Cristo que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. A mensagem que os dois pastores trouxeram era essa: a receber a justiça de Cristo, que se manifesta onde? Na obediência a todos os mandamentos de Deus. Ellen White falando diz assim: quando eu expressei claramente a minha fé, ou seja, quando a irmã White ouviu a mensagem, ela apoiou a mensagem, ela disse sim, essa é a mensagem que eu tenho pregado durante anos, apenas de uma forma diferente. E aqui em Mensagens Escolhidas 13 ela fala: quando eu expressei claramente a minha fé, houve muitos que não me compreenderam. Eles disseram que a irmã White havia mudado. A irmã White tinha sido influenciada por seu filho, W.C. White, e pelo pastor A.T. Jones. Naturalmente, tal declaração, procedente dos lábios daqueles que me conheciam há vários anos, que haviam crescido com a mensagem do terceiro anjo e tinham sido honrados com a confiança e fé de nosso povo, devia ter alguma influência. Ou seja, as pessoas que atacaram a irmã White eram pessoas do seu convívio próximo, pessoas que ela conhecia há anos, pessoas de influência dentro da igreja. Tornei-me objeto de comentários e críticas, mas nenhum de nossos irmãos veio ter comigo. Aquele velho problema, né, irmãos? Muitos, hoje ainda, né, olham as mensagens, né, que muitos irmãos pregam e não vão lá ter com o irmão. Fazem as suas críticas e comentários por trás dos bastidores. Muitas vezes dizendo, não pode dar mais culto para esse irmão, manda mensagem aqui para o distrito, esse irmão não pode mais pregar. Fazendo perguntas ou procurando alguma explicação de mim. Ou seja, ninguém foi conversar com ela, ninguém foi querer arrazoar com ela. Irmão White, por que a senhora está apoiando esses dois homens? Houvesse o desígnio de Deus sendo cumprido por seu povo em dar ao mundo a mensagem de misericórdia, irmãos, Testemunhos para a Igreja 6, tá? Eventos Finais, página 694. Houvesse o desígnio de Deus sendo cumprido, ou seja, houvesse é porque não houve, não aconteceu.
Por quem? Por seu povo, em dar ao mundo a mensagem de misericórdia. E Cristo haveria, antes disso, ter vindo à terra, e os santos teriam recebido as boas-vindas da cidade de Deus. Eu ouvi uma vez alguém dizendo, né, que Jesus não voltou ainda porque ele está esperando mais pessoas aceitarem e se batizarem. Embora esse conceito ele seja até bonito, ele não é bíblico, não tem base nos testemunhos. Jesus ele já poderia ter voltado logo depois de 1844 e Jesus poderia ter voltado depois de 1888. Foram 2 momentos que Jesus já poderia ter voltado. E Jesus ele não voltou ainda por quê? Porque por essas 2 vezes, por esses 2 momentos, o povo de Deus não cumpriu aquilo que era seu para cumprir. Então muitos me perguntam, mas irmão, essa tal de teologia da última geração, ela não é bíblica. Muito pelo contrário, ela é totalmente bíblica. Nós temos aqui nesse texto que eu acabei de ler, temos em Apocalipse 7, que fala que os ventos eles não serão soltos enquanto não houver o selamento, ou seja, enquanto o povo não estiver selado. E quando nós estudamos sobre o selamento, fica muito claro que não é um ato divino, é um ato de cooperação humana com o divino. Seguimos aqui. Sei que se o povo de Deus houvesse mantido viva a ligação com ele, se ele houvesse decidido a palavra, estariam hoje na Canaã Celestial. Boletim da Conferência Geral, 30 de março de 1903. Ou seja, o povo de Deus, Jesus não voltou ainda porque o povo de Deus não tomou a frente, não tomou a posição. Ele não fez ainda aquilo que o Senhor anela, deseja que ele faça. Agora, Ellen White falando com relação ao irmão Urias Smith. Eu amei o irmão Smith juntamente com meu próprio marido e filhos, porque ele teve uma parte no trabalho por muitos anos. Eu tenho estimado altamente o pastor Butler, aqui ela falando, porque o pastor Butler, que era presidente na época, e o pastor Smith, os dois eles foram os mais enérgicos eles foram as 2 personalidades que mais se colocaram contra a mensagem de Jones e Wagner. Os mais enérgicos, e aqui ela está falando sobre isso. Mas esses homens deixaram-me sozinha. Esses homens a quem o Senhor falou muitas vezes que deveriam permanecer unidos com meu marido e comigo, e mais próximo à união até o fechamento do tempo. Eles causaram-me tristeza, tal e dor de espírito que não posso descrever. Eu senti a morte de meu marido, tão profundamente que unicamente Deus sabe. Mas eu senti o curso cruel desses homens em direção ao trabalho de Deus. Ao trabalho que Deus me tem dado a fazer de forma mais intensa que a morte de meu marido. Ela sentiu muito mais a traição de Urias Smith e de Butler do que a morte do próprio Tiago White. Ela sentiu muito isso. O próprio Senhor, ele fala, né? Nós seremos traídos, irmãos. E só pode nos trair quem está próximo de nós. O inimigo não nos trai. Aqueles que falam mal das nossas costas, aqueles que nos apedrejam, esse não nos trai. Quem nos trai são aqueles que andam lado a lado conosco. Ela segue dizendo, em Materiais de 1888, quando você afirmou que a senhora White foi influenciada por Willie White, que era o filho mais velho dela, A.T. Jones e E.J. Wagner, você plantou nos corações a infidelidade que tem sido nutrida e produziu fruto. Qual foi o fruto? Oposição decidida teria feito menos dano. Ela estava dizendo para Urias Smith, olha, se você tivesse se levantado e dito perante a Assembleia, eu sou contra o que você está falando, isso teria produzido menos dano do que as picuinhas e fofoquinhas que ele ficou fazendo. Uma falta de fé nas mensagens que Deus tem me dado a apresentar a ordem representada. É uma descrença decidida a todos os objetos e propósitos. Vocês têm recusado os testemunhos dados a mim, a vocês pelo Senhor, assim como vocês têm trabalhado para fazê-los, como fez Nemuel, Datã e Abirão. Vocês o fizeram da mesma forma. Isso está registrado contra vocês nos livros do céu. Eu sinto a mais terna compaixão por vocês. Ellen White falando, irmãos, para Urias Smith e para Butler. 2 líderes, 2 homens de peso,
ficaram terminantemente, não apenas contra Jones e Wagner, mas eles ficaram contra a mensageira do Senhor, aquela na qual o Senhor escolheu para ser o seu canal. E ela saiu dizendo: eu daria minha vida a tortura e morte se isso pudesse salvar suas almas. Mas vocês têm a mesma experiência de outros que trilharam o mesmo caminho, aonde vocês colocaram os pés. Vocês trilharam os mesmos passos daqueles que desprezaram o conselho e fizeram de nenhum efeito os testemunhos. O que estava acontecendo aqui, irmãos? O trabalho que esses homens estavam fazendo por trás dos bastidores estava anulando os testemunhos. Muitos não sabem, quando Ellen White ela fala dos testemunhos, ela está se referindo aos seus escritos. Hoje nós falamos, até mesmo de forma equivocada, quando nós nos referimos aos seus escritos como espírito de profecia. Na realidade, espírito de profecia é tudo aquilo que é inspirado por Deus. A Bíblia é o espírito de profecia. A Bíblia é o espírito de profecia. Então, o espírito de profecia é o quê? É a Bíblia mais os testemunhos. E ela está falando, vocês estão fazendo de uma forma que vocês estão fazendo com que os testemunhos, ou seja, aquilo que ela escreveu, ficasse de nenhum efeito. Eles estavam atacando o que ela, como mensageira do Senhor, estava se posicionando. Muitas vezes, em minha experiência, tenho sido chamada a desaprovar a atitude de uma certa classe que reconhece os testemunhos são de Deus, mas tomam a posição de que essa questão ou aquela questão, sua opinião ou julgamento da irmã White. Irmãos, é exatamente isso que está sendo retratado, que ocorreu em 1888, com a irmã White viva, exatamente o que nós vivemos hoje. Muitos não aceitam os testemunhos, muitos não aceitam o que a irmã White escreveu sobre certos temas. Alimentação, carne, é isso para aquele tempo, mas veja bem, porque isso, porque aquilo. A mesma coisa é feita hoje. E é isso que ela está dizendo. O problema de 1888, irmãos, não foi apenas negar a mensagem que Jones e Wagner disseram. Foi muito maior. Foi negar que o profeta de Deus se posicionou. Esse foi o maior pecado daquela época. Isso se enquadra aqueles que não amam a repreensão e correção. E quem, se suas ideias são cruzadas, fazem ocasião de explicar a diferença entre o humano e o divino. Se as opiniões preconcebidas ou ideias particulares de alguns são cruzados, sendo reprovados por testemunhos, possuem o fardo de uma vez para deixar claras suas posições em diferenciar entre os testemunhos, definindo o que é julgamento humano de Ellen White e o que é a palavra de Deus. Ou seja, existem pessoas que leem e quando algo dos testemunhos vai direto, alguma coisa que eu penso, vai contrário, né? Alguma coisa que eu penso, ou algo do meu estilo de vida que eu ainda quero praticar, eu digo que não, isso não vem de Deus, isso é uma opinião da irmã White. Irmãos, é exatamente a mesma coisa que está acontecendo hoje. Tudo que se sustenta, suas acariciadas ideias são divinos. E os testemunhos para corrigir os seus erros são humanos. E as opiniões da irmã White. Eles fazem de nenhum efeito o conselho de Deus por causa das suas tradições. Ou seja, eu tenho meu estilo de vida, aquilo que eu gosto de beber, de comer, de vestir, de assistir. Se eu leio algo nos testemunhos, se vem algum irmão no Espírito de Cristo querendo me dizer, irmão, essa prática que tu está tendo não é uma prática de Deus. Deus não se agrada disso. Está aqui, ó, a irmã White escreveu, não, veja bem, a irmã White, porque isso foi para o tempo dela, temos que fazer uma análise sintática, cognitiva, espacial, temporal, porque aquilo vai de encontro, aquilo. Isso bate com um ídolo acariciado. Aí a irmã White fala, quando eu fui ao Colorado, achava-me tão preocupado por vocês que em minha fraqueza escrevi muitas páginas para serem lidas em sua reunião campal. Débil e trêmula, levantei-me às 3 horas da madrugada para escrever. Deus estava falando por intermédio da argila. Ela está dizendo, eu sou argila. Podem dizer que esta comunicação não passava de uma carta. Sim, foi uma carta, mas motivada pelo Espírito de Deus, a fim de apresentar diante de vocês as coisas que me foram mostradas. Nessas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, coloco diante das pessoas
exatamente aquilo que o senhor me apresentou. Não escrevo um artigo sequer na revista, expressando meras ideias minhas. Correspondem ao que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono. Estão entendendo, irmãos? O que houve em 1888, o que houve em 1888, é a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje. Uma clara guerra do eu contra aquilo que o Senhor instrui o seu povo a fazer ou não fazer. E ela escreve ainda: será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. Irmãos, não preciso nem estender aqui. Não preciso nem me estender muito. Nós vemos isso hoje dentro da nossa igreja. Irmãos, eu já vi pessoas sendo batizadas dentro da nossa igreja dizendo o seguinte: eu aceito tudo, mas eu não aceito. Então, na hora do voto, eu não vou falar que aceito. E já vi casos, inclusive, né, de pastores que tiram o voto com relação a isso para a pessoa ser batizada. Um erro tremendo, né? Não só como líder, mas também para a própria pessoa que se batizada. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia que se colocam sobre o estandarte de Satanás abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. O mesmo problema, irmãos, o que estava acontecendo, eu volto a falar, o que aconteceu em 1888, foi exatamente isso. Satanás utilizando de pessoas para atacar o testemunho do Espírito de Deus. Esse senhor, já falecido, creio que muitos vão conhecer, pastor Samuel Bacchiocchi, foi professor na Andrews, escreveu esse livro, né, do sábado para o domingo, escreveu essa tese, inclusive, na Pontifícia Universidade de Roma. Por que eu pus ele aqui? Porque ele escreveu um artigo dizendo o seguinte, deixa eu só passar isso aqui, ó. Ellen White fala as necessidades espirituais de nossas almas melhor do que outros escritores contemporâneos. O papel importante que Ellen White possui em nossa vida devocional deve servir para dissipar a alegação de que eu falho em respeitar Ellen White por submeter uma tentativa de uma nova interpretação à profecia dos 1260 dias. O que esse senhor estava fazendo? Ele estava propondo uma nova interpretação da profecia dos 1260 dias. Está aqui nesse site, Biblical Perspectives and Times Newsletter, Dr. Samuel Bacchiocchi. A questão é, e isso ele segue descrevendo, tá? O respeito pela autoridade de Ellen White impede qualquer nova investigação dos assuntos bíblicos ou históricos em seus escritos? É uma pergunta que ele faz. O respeito que eu tenho que ter por Ellen White impede que eu vá investigar algum assunto que ela já tenha escrito? Essa é a pergunta. Ellen White se viu como a final e infalível autoridade em profecia exegética, teológica e interpretações históricas? Ele faz esse tipo de pergunta. Ellen White se põe nesse tipo de pedestal? Ela esperou os adventistas aceitarem qualquer coisa que ela escreveu sem questionar? Se Ellen White estivesse viva hoje, iria ela dar boas-vindas ao auxílio dos competentes estudiosos e estaria disposta a corrigir as imprecisões restantes encontradas no Grande Conflito e outras publicações? A pergunta que ele faz: se Ellen White estivesse viva hoje, irmãos, ela iria dar boas-vindas ao auxílio dos competentes estudiosos que temos hoje? Aí ele segue dizendo: não há razão para pensar o contrário, pois ela foi uma mulher que reconheceu suas limitações e era comprometida em buscar a verdade. Da minha parte, eu ficaria feliz em oferecer meus serviços a ela, porque não consigo parar de agradecer a Deus pelas inestimáveis contribuições que ela fez à minha vida espiritual e à mensagem e missão de nossa igreja adventista. O portor evangelista, irmãos. Vocês entenderam, né? Samuel Bacchiocchi levanta a questão. Olha, ela foi profetisa, mas ela
tudo que ela escreveu, eu tenho que simplesmente aceitar. Ela se colocou como um marco que não pode ser substituído. Não, eu ficaria muito feliz em auxiliá-la. O que o livro Comportor Adventista fala? Olha só. A irmã White não é originadora desses livros. Eles contêm a instrução que durante o trabalho de sua vida Deus tem estado a dar. Eles contêm a preciosa, confortadora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser dada ao mundo. De suas páginas, essa luz deve brilhar no coração de homens e mulheres guiando ao Salvador. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nesses dias, nos nossos dias de hoje, Ele, quem? Ele com E maiúsculo. Ele, Deus, lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. São os livros da irmã White. Nunca houve um tempo no qual Deus instrui seu povo mais intensamente do que os instrui agora a respeito de sua vontade e da conduta que deseja que sigam. Enquanto preparava o manuscrito de um grande conflito, muitas vezes estive consciente da presença dos anjos de Deus. E muitas vezes as cenas a respeito das quais eu estava escrevendo foram-me de novo apresentadas em visões da noite, de maneira que ficavam frescas e vívidas em minha mente. Irmãos, o grande conflito, por exemplo, ela fala que ela sentiu a presença de anjos, ela viu as cenas, ela acordava com aquilo fresco na mente. E aí nós vemos o quê? Um pedaço de argila humano vindo dizer que queria corrigir alguma coisa do livro. Vocês estão percebendo o problema? O mesmo problema de 1888, ele percorreu durante todos os anos da história. E nós vivemos ele hoje, talvez até com mais intensidade. Mas a própria profetisa viu e sentiu isso na pele. Ou Deus está ensinando a sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está? Essa obra é de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com Satanás. Ou seja, ou eu creio que o que a irmã White escreveu veio de Deus, ou veio do diabo. Não tem meio termo. Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, podem rejeitá-los. Cristo e Belial não se unem. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de profecia. As mais de 100 mil páginas que a irmã White escreveu não foi de autoria dela, foi de autoria do Espírito Santo. Como é que pode? Como é que pode o ser humano? Como é que pode o ser humano? Um resto pedaço de barro mortal, carne pecaminosa, querer se achar no direito de querer corrigir alguma coisa. E esse é o problema, irmãos. E esse é o problema. Muitas vezes nós vemos títulos, nomes. Quem disse isso? Quem escreveu aquilo? Ah, mas a irmã White escreveu. Não, mas isso está sendo rebatido por um doutor que tem faculdade de teologia, doutorado. O cara se formou no NASP, mas ele tem doutorado numa faculdade presbiteriana. Nada contra estudar. Eu acho que a gente tem que estudar. Só que eu acho que o nosso foco, ele se perdeu. Eu acho que às vezes a gente perde mais tempo lendo coisas de origem humana do que realmente estudando aquilo que é necessário. Se os nossos líderes, e eu não falo só pastores, né? Eu falo de toda a liderança em geral, anciões, diáconos, se todos focassem em estudar apenas com a Bíblia e com os testemunhos, irmãos, nós teríamos outra igreja. Isso eu não tenho dúvida. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós. Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sobre o domínio do Espírito de Deus. Alguns vêm cultivando ódio contra os homens a quem Deus comissionou para dar uma mensagem especial ao mundo. Eles começaram essa satânica obra em Minneapolis. Mais tarde, ao verem e sentirem a demonstração do Espírito Santo que testificava que a mensagem era de Deus, odiaram-na ainda mais, pois era um testemunho contra eles. Irmãos, de novo, a mensagem que foi dada lá em 1888 com relação à justificação pela fé, ela vem sendo dada até hoje. E cada vez que qualquer um de nós se levanta em qualquer lugar que seja
pode ser no púlpito da igreja, na escola sabatina, no Facebook, no YouTube, qualquer lugar, quando você se levanta para levar a mensagem do terceiro anjo, a mensagem de justificação pela fé. Infelizmente, nós sempre nos deparamos com algum agente de Satanás que vem com o coração carregado de ódio satânico por essa fabulosa mensagem, que é a mensagem de vitória sobre o pecado. Não queriam humilhar o coração para se arrependerem, darem glórias a Deus e reivindicarem o direito. Prosseguiram em seu espírito, cheios de inveja, ciúmes e más suspeitas, como os judeus. Aqui Irmã hoje está falando de todos aqueles que falaram contra ela e John de Vago. Abriram o coração ao inimigo de Deus e do homem, contudo esses homens têm ocupado posições de confiança, posições altas, e têm moldado a obra à sua semelhança tanto quanto podem. Irmãos, nós vemos a mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje. Infelizmente, nós vemos homens que ocupam posições de confiança, querendo moldar a obra de Deus conforme a sua mente humana, conforme aquilo que ele acha que tem que fazer. Os que trouxeram a mensagem, ou seja, Jones e Wagner, foram pisados. São apenas homens. Mas qual é o caráter da mensagem que eles carregam? Você usará das costas as advertências porque Deus não consultou sobre o que seria a sua preferência? Fortíssimo. Irmão White perguntando para os opositores: você vai dar as costas à mensagem de Deus porque Deus não te perguntou qual era a preferência de mensageiro? Da mesma forma como homens de influência fecham seus próprios corações e estabelecem suas próprias vontades em oposição ao que Deus tem dito, eles vão procurar tirar o raio de luz daqueles que têm lutado e orado por luz e poder vivificante. Cristo tem registrado todos os discursos duros, orgulhosos, sarcásticos contra seus servos. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. A luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de luz falsa, por aqueles que se recusam a andar na sua glória que avança. Irmãos, nós vivemos isso hoje. A mensagem do terceiro anjo, ela não foi aceita, e ela não é aceita hoje dentro da igreja. A mensagem do terceiro anjo, tal qual foi passada, explicada por Jones e Wagner em 1888, ela não é trazida hoje para o seio da igreja. Muito pelo contrário, ela é chamada de luz falsa. Que mensagem é essa? É a mensagem de vitória sobre o pecado. A mesma mensagem, a mensagem de vitória total e plena sobre o pecado, ela é combatida hoje com sagaz veracidade e voracidade. Ódio satânico. E obras. Esse é um texto que é para todos os servos fiel e sincero. Quando surgem erros e são ensinados como verdade bíblica, os que têm ligação com Cristo não confiarão no que diz o pastor, mas a semelhança dos nobres berianos examinarão as escrituras todos os dias para ver se essas coisas são de fato assim. Quando eles, quem? Os berianos, aqueles que estudam, quando eles descobrem qual é a recomendação do Senhor, colocam-se ao lado da verdade, ouvem a voz do verdadeiro pastor dizendo: este é o caminho, andai nele. Assim sereis ensinados a fazer da Bíblia vosso conselheiro, e não ouvireis, nem seguireis a voz do estranho. Muitos, infelizmente, hoje, seguem o assim diz o pastor. Não seguem o assim diz o Senhor. Porque não se colocam à disposição. Não dizem: Senhor, eis aqui estou eu. O que tu queres de mim? Não, muitos querem moldar a obra conforme a sua vontade humana. Eu ouvi uma vez um irmão me dizendo o seguinte: não, aqui em casa com a gente é assim. Se for meio mais radical que isso, minha esposa já não quer e a gente já não quer também, entendeu? Aí a gente sai da igreja. Ou seja, o pedaço de barro, o pedaço de argila está dizendo para Deus: ó, Senhor, eu até aceito a tua salvação, mas tem que ser do meu jeito. Do teu jeito, e de repente esse jeito estão falando muito difícil, não me serve. Segundo aspecto, segundo ponto que nós vamos estar falando hoje: carne santa, perfeccionismo. Como se falou em perfeccionismo, né? Há uns anos atrás. Mas o que é isso? Da onde vem isso?
Hoje nós vamos estudar aqui, irmãos, nós vamos ver o que era realmente o perfeccionismo. Chamado movimento da carne santa, se desenvolveu em 1899 e 1900. E na época foi apoiado por 2 dirigentes da igreja. O pregador adventista S.S. Davis, evangelista da Associação de Indiana, percorreu todo o estado pregando sua mensagem de purificação. O livro Portadores de Luz diz que Davis introduziu serviços religiosos caracterizados pela música impetuosa e o bater de palmas, gritos e saltos. Os adoradores frequentemente caíam prostrados e depois declaravam que eles haviam passado pela experiência do jardim a que Cristo havia tido no Getsemane. Irmãos, esse livro está sendo citado, esse aqui, ó. Portadores de Luz, Dunas Press. Tá? Altamente recomendado. Nesse livro, é exatamente dito isso. Que essa metodologia do perfeccionismo era caracterizada por isso. Música agitada, bater de palmas e mais outros aspectos que a gente vai estar vendo agora lá em seguida. Nessa época, Ellen White estava na Austrália. A Conferência Geral, ela envia, então, o pastor Stephen Haskell para investigar um novo movimento. E ele informa Ellen White em 2 cartas. Haskell escreve para Ellen White da seguinte forma: está além da minha compreensão. Eu nunca vi nenhum grupo assim, composto de certo número de líderes ministeriais, confabularem com tanta convicção, como pude notar em Indiana. Visando obter a experiência do jardim, que era como eles chamavam esse evento, quando o crente, no meio da liturgia, desmaiava. Então, visando obter a experiência do jardim, que pode nos conceder a natureza não caída, nós já vamos explicar sobre isso. As pessoas agruparam-se em encontros nos quais haviam longas orações, estranha música instrumental pesada e excitante, sermões demorados e histéricos. Com relação a essa questão de música instrumental pesada e excitante, eu recomendo veemente que os irmãos vejam as palestras do irmão Leandro Dalla com relação à música, bateria. Ele toca exatamente nesse ponto aqui. Música instrumental pesada e excitante. Arthur White escreveu: eles eram orientados a buscar uma experiência por meio da demonstração exterior. Bateria e pandeiros auxiliavam nesse objetivo. 3 elementos. Eles caracterizavam a adoração dos perfeccionistas. Longas orações, sermões demorados e histéricos, ou seja, quase um culto pentecostal, e música instrumental pesada e excitante, com bateria e pandeiros auxiliando na operação do erro. Esses 3 elementos, irmãos, eles eram absolutamente essenciais para estimular emocionalmente qualquer assembleia reunida. Basicamente, aquilo que nós estamos vendo que está adentrando hoje no seio da nossa igreja. E nós já vamos ver que é, inclusive, uma profecia com relação a isso. Nos encontros da carne santa em Indiana, muitas pessoas atingiram um estado de histeria e desmaiavam. Monitores, tipo diáconos, tiveram que carregar essas pessoas para frente. 11, 12 ou mais pessoas estavam reunidas, gritando glória a Deus, enquanto outros oravam e cantavam. Estão entendendo? Era um culto pentecostal, com gritos, com palma, música excitante. E algumas pessoas, no meio dessa histeria, elas desmaiavam. Aí vinha monitores, arrastavam essas pessoas lá para frente. Lá na frente, tinha mais ou menos de 10 a 12 pessoas, com as mãos para cima, gritando glória a Deus. E quando essas pessoas que desmaiaram, quando recobravam a consciência, elas consideravam-se prontos, imbuídos de carne santa para serem transladados. Então, este era a experiência. Quando a pessoa passava por isso, quando ela recobrava a consciência, se dizia que ela, neste momento, ela tinha o quê? Carne santa. Eles possuem um órgão, uma viola, 3 violinos, 2 flautas, 3 tamboris, 3 trompetes, uma grande bateria e, ocasionalmente, outros instrumentos, os quais não mencionei. Haskell observou. Eles são bem ensaiados em suas trilhas musicais, como qualquer exército da salvação que você já ouviu dizer. Haskell acrescenta: quando eles alcançam um alto tom, você não consegue ouvir uma palavra da congregação enquanto cantam. Tão
visualizando isso, irmãos? Era um culto pentecostal. Ó, a menos que você se manifeste como um insano. Ou seja, a única forma de você conseguir falar com alguém num momento desses era como se você estivesse agindo como se fosse um louco. Ou seja, gritando. Eu não imagino que eu esteja exagerando em todo o meu relato. Ou seja, Haskell, ele faz esse relato escrito e ele fala, olha, eu não estou exagerando. Eu estou sendo até bem light, talvez. Ellen White falando, os fatos ocorridos no passado ocorrerão no futuro. Irmãos, está acontecendo hoje ou não está? Está acontecendo hoje ou não está, irmãos? Os fatos ocorridos no passado ocorrerão no futuro. Quais fatos? Música histérica, culto com palma. Esses dias eu vi um vídeo com rap dentro da nossa igreja. Satanás transformará a música em uma armadilha em relação ao caminho em que será conduzida. Deus deseja que seu povo, os que têm a luz da palavra e nos testemunhos a ler e a considerar, a ser cautelosos. Os fatos que você descreveu, ou seja, Ellen White respondendo para Haskell, os fatos que você me descreveu, ou seja, toda essa movimentação que tu viu dentro do culto da carne santa, os quais tiveram espaço em Indiana, foram me mostrados pelo Senhor como relativos a acontecerem pouco antes da última prova. Irmãos, qual é a última prova? A última prova é o decreto dominical. Ou seja, os fatos, ou seja, esse conjunto de coisas que aconteceu dentro da nossa igreja, em meados de 1900, chamado de carne santa, de perfeccionismo, com música agitada, culto histérico, culto pentecostal, dança, bater de palma. Irmão White fala que voltaria a acontecer pouco antes da última prova. Ellen White escreveu para Stephen Haskell, tudo que estiver encoberto será revelado. Aí Haskell, né? Dizendo, tivemos que enfrentar alguns que pretendiam estar santificados e que já não podiam pecar. E que estavam selados e que todas as suas impressões e ideias estavam em harmonia com a vontade de Deus. Pretendiam curar os enfermos e operar milagres. Tinham poder satânico e eram ditatoriais, cheios de imposição e cruelmente opressores. Irmãos, o perfeccionismo não é isso que está sendo ensinado hoje nas igrejas. Não é isso que está sendo ensinado nas mídias. Não é isso que está sendo ensinado por muitos líderes e pastores no Facebook e YouTube. Estão caracterizando de perfeccionismo aqueles que desejam viver uma vida santa em Cristo. O perfeccionismo ensinava que você não podia mais pecar, nem que você quisesse, porque a sua carne havia sido transformada. Muitos hoje creem que podem vencer o pecado sim pelo poder de Deus, porque Deus vai lhe dar poder para vencer o pecado em carne pecaminosa. Mas esse poder não vem de mim. Esse poder não vem da minha carne. Esse poder ele vem de Cristo. Esse poder ele vem de uma vida de consagração. O caminho é difícil. Vamos ter quedas durante o caminho? Vamos. Mas é possível. Em Cristo. Eles, os perfeccionistas, sustentavam que aqueles que foram santificados não podem pecar. E isso naturalmente leva a crer que as afeições e desejos dos santificados eram sempre retos e não corriam o risco de conduzi-los ao pecado. De acordo com esses enganos, praticavam os piores pecados sobre o manto da santificação. Teve uma história, inclusive, de um homem que ele era casado e ele começou a ter um sentimento por uma outra mulher da igreja, também casado, e como ele havia passado por esse processo de carne santa, ele estava entendendo que aquela era a vontade de Deus, que ele se separasse de sua esposa e que ele contraísse casamento com aquela outra mulher. Para vocês entenderem a que grau, a que nível de fanatismo se chegou naquela época. O Senhor mostrou-me que a história do passado se repetiria. Irmãos, está se repetindo. Nós estamos vivendo momentos cruciais, momentos finais da história da igreja. Nós estamos vendo, infelizmente, justamente isso. Nós estamos vendo o mundanismo entrando para a igreja. Nós estamos vendo um sistema de adoração que não é bíblico dentro da igreja. E isso é profecia, irmãos. O irmão White disse que isso aconteceria perto da grande prova. Quando
declaramos, aqui tem um outro detalhe, Stephen Haskell dizendo para Ellen White, quando ele estava conversando com eles, porque esse é um aspecto. Qual que é o outro aspecto do fanatismo deles? Quando declaramos crer que Cristo nasceu em humanidade caída, eles imaginavam que críamos que Cristo pecou. Irmãos, vejam o diálogo, o que estava acontecendo. O pastor Haskell e o pastor Brad, com suas esposas, foram conversar com os líderes. Por quê? Porque esse movimento cria que Jesus tinha uma natureza pré-lapsariana. Criam que Jesus ele veio como Adão antes da queda. Então eles imaginavam que eles tinham que passar por esse processo, por essa experiência do jardim, para alcançar a mesma natureza de Jesus. Então eles eram pré-lapsarianos, ao passo que o pastor Stephen Haskell, aqui, representante da igreja, representante da Assembleia Geral, disse: nós declaramos que Cristo veio em humanidade caída. Mas o pessoal do outro lado, os perfeccionistas, disseram o quê? Não. Então tu está dizendo que Jesus pecou? Não é a mesma coisa que a gente ouve hoje? Se você fala que não, eu creio que Cristo veio com humanidade caída. Não, veja bem, né? A pessoa senta e quer te mostrar um estudo de 8 horas para tentar te provar algo que uma criança de 8 anos de idade consegue entender que está errado. E veja bem, eu não estou criticando quem crê errado, tá? Não é uma ofensa. Às vezes, infelizmente, os nossos olhos estão cegos. Nós podemos estar vivendo um momento de cegueira espiritual. E eu oro, meu irmão, para que, se você está passando por isso, eu oro por você, para que o Senhor ele tire as escamas dos seus olhos, de acordo com a tua sinceridade. Seguindo o texto aqui. Apesar de havermos declarado nossa posição de maneira tão clara que parecia não haver quem pudesse interpretá-la mal. Ou seja, ele está dizendo, eu expliquei tão claro para eles, eu não entendi como que eles chegaram nesse raciocínio. O argumento teológico dele sobre esse aspecto específico parece ser este. Creem que Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda. Revestiu-se assim da humanidade conforme ela era no Jardim do Éden. E, portanto, a humanidade era santa. E esta era a humanidade que Cristo possuía. E agora dizem eles, quem? Os perfeccionistas? Chegou para nós o tempo determinado para nos tornarmos santos naquele sentido e depois termos a fé para a transladação e nunca mais morrermos. Ou seja, os perfeccionistas, eles eram pré-lapsarianos. Muitos falam, mas o novo perfeccionista. Estão tentando, irmãos, eu vou assim, tentar fazer uma analogia que todos vão entender. Todos conhecem aqueles brinquedos para criança, né? Tem uma filhinha pequena, está com 1 ano e 2 meses, a Micaela, e ela tem um ursinho que ela brinca no banho. Esse ursinho tem alguns tipos de formato da barriga, né? Uma estrelinha, um triângulo, um círculo, um quadrado. Ou seja, para a criança, ela tem que ir lá e pegar a pecinha certinha, ensinar para ela que só entra com a pecinha certa, tá? Você não consegue colocar um triângulo num buraco redondo, né? Ou você não consegue pôr uma peça quadrada dentro de uma estrela. O que muitos tentam fazer hoje, chamando de perfeccionismo aqueles que buscam uma vida de santificação, uma vida de vitória em Cristo, querem fazer exatamente isso. Eles querem pegar uma estrelinha e colocar dentro de um círculo. Começa a bater, dar marteladas. Como? Como que está essas marteladas? Com credenciais. Mas esta é a posição oficial da igreja. Isso é o que a igreja diz. Tem que ser assim. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de um líder, né? Rebatendo, não me rebatendo, mas rebatendo um dos argumentos que eu uso, né? Com relação a esse ponto, que é um fato. Nós não temos posição oficial sobre esse assunto, né? Temos vídeos aí de líderes que falam isso claro e abertamente. Mas muitos querem insistir em disciplinar pessoas sem base nenhuma, né? Só pode disciplinar alguém com base em alguma regra que a pessoa está descumprindo, ou seja, em alguma das 28 crenças. Só que querem forçar. E esse líder, ele usa uma frase assim,
cuidado com a falácia de que não existe posição oficial. Ele tenta manipular de uma forma até inteligente, querendo dizer o seguinte: olha, mesmo que não tenha algo escrito, a igreja num todo vai lá e diz que tem e deu. Isso aí é errado, isso aí é autoritarismo. Mas como nós lemos aqui alguns textos anteriores, o Senhor ele está vendo tudo. O Senhor ele vê tudo e nós podemos ter certeza, né, irmãos, que a nossa função, a nossa missão é permanecer firme naquilo que o Senhor nos tem dado, com lutas, com labores, e orar pelos inimigos, que é a pior parte do cristianismo. A pior parte, a parte mais radical do cristianismo é você orar pelo seu inimigo. E só pelo poder de Deus, meu irmão. E só pelo poder de Deus. E nessas horas que eu vejo que sim, é possível vencer o pecado. Porque se não fosse pelo poder de Cristo, nós não conseguiríamos. Preste atenção nessas duas importantes declarações feitas por Haskell. Os defensores da carne santa acreditam que Cristo possuía a natureza de Adão antes do pecado. Quando eu afirmei que nós acreditávamos que Cristo nasceu com a natureza humana caída, eles nos representaram como se crêssemos que Cristo pecou. Irmãos, essa é a base do perfeccionismo. O perfeccionismo ele é pré-lapsariano. O perfeccionismo ele cria um tipo de adoração não sacra, um tipo de adoração carnal, um tipo de adoração na qual a carne ela é exaltada. Isso é errado. Por isso que eles adentraram naquele mar de fanatismo que nós vimos, né, pelos resultados. E a irmã White fala, vai se repetir no futuro. Principais características desse movimento. Cultos histéricos com longas orações, aquele culto sentimental, sabe? Aquele culto na qual o pregador ele busca mais tocar o teu coração. Música alta, bater de palmas, criam no pecado original, criam que Cristo tinha a natureza de Adão não caída, criam que tinham obtido o corpo transformado. Desculpa, né? Criam o pecado original. Irmão, de onde que tu tirou isso? Muito simples. Quando disseram para eles que Cristo veio em natureza caída, eles disseram na hora, não, mas então Cristo pecou. Esse tipo de pensamento, quando tu crê que ter uma natureza caída é pecado, esse é o mesmo tipo de pensamento do pecado original de Agostinho. Infelizmente, também se adentrou, se alastrou e tomou conta hoje dentro do seio da nossa igreja. E galgou altos degraus, né? Não é só nível de membresia. Esse conceito, né, de que ter uma natureza pecaminosa é pecado. Isso é pecado original. E o mais engraçado é que isso vai contra ao Tratado de Teologia Adventista, né, que deixa muito claro, tendência para o pecado não é pecado. Quando eu sou tentado e eu consumo o pecado, tanto em ato quanto em pensamento, né, porque Cristo disse, né, esse que foi dito aos antigos, né, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, do seu coração, assim ele o pecou. Isso Cristo disse, né? Foi ensinado que era pecado apenas o ato consumado. Agora Cristo disse, aquele que olhar apenas com intenção impura, seu coração já pecou. Então, nós não cremos que pecado é só ato. Nós cremos que o pecado é a consumação dele. Tanto fatídica, né, como de fato, ou como na mente. Criam que Cristo tinha natureza de Adão não caído. Criam que tinha obtido o corpo transformado. Criam na impossibilidade de pecar. Criam que, uma vez livres da impossibilidade de pecar, todo e qualquer impulso ou desejo que possuíam era santos por natureza. Ou seja, era um povo que cria que não podia mais pecar. Não, mesmo que quisesse. Isso é o que caracterizava o perfeccionismo. Agora, eu não posso pegar e querer caracterizar uma pessoa que busca uma vitória, que busca vencer o pecado pelo poder de Cristo de perfeccionismo. O perfeccionismo, ele
ele é muito mais. Ele tem uma raiz tânica. O perfeccionismo de raiz, o original, ele veio para acabar com uma associação inteira. E se a igreja não tivesse tomado uma posição, se a irmã White não tivesse tomado uma posição, provavelmente teria se alastrado. Aqui é a parte do sermão do pastor Wagner, que ele fez na Associação Geral em 1901, para combater a carne santa. Prestem atenção no que ele escreve, irmãos, numa reunião, numa Assembleia Geral, com todos os líderes, com a irmã White presente. Vocês não percebem que a ideia de que a carne de Jesus não era semelhante à nossa, necessariamente envolve a ideia da Imaculada Concepção de Maria? Prestem atenção. Nele não há pecado, mas o mistério de Deus manifesto na carne, a maravilha dos séculos, a sombra dos anjos, que mesmo agora desejam compreender e sobre o qual não podem formar uma ideia exata, exceto como o ensinam para a igreja, é a perfeita manifestação da vida de Deus em sua imaculada pureza na carne pecaminosa. Oh, não é mesmo a maravilha? Cristo estabeleceu a vontade de Deus na carne, e assim provou que a vontade de Deus pode ser realizada em qualquer humano e pecaminosa carne. Mas, antes de tudo, essa maravilha precisa ser realizada no homem pecaminoso, ou seja, em você, não simplesmente na pessoa de Cristo, mas em Jesus Cristo, reproduzido e multiplicado em seus milhões de seguidores. Jesus nos concede a experiência de seu poder na carne pecaminosa, para calcar pés e tornar submissa a sua vontade, esta carne pecaminosa. Não importa o que nossa herança possa ter sido em natureza, o Espírito de Deus tem poder sobre a carne pecaminosa e pode reverter completamente tudo isso e tornar-nos participantes da natureza divina, libertando-nos da corrupção que pela concupiscência no mundo. Assim Deus manifesta seu poder por nosso intermédio. Irmãos, essa pregação está lá nos arquivos da Associação Geral. Quando você pega para ler todo o sermão do pastor Wagner, tem momentos ali em que a plateia fala amém, que está ali, entre parênteses, plateia, amém. Ele fala que, não sei quantas vezes, Cristo vem em carne pecaminosa, o poder de Deus, ele vence a carne pecaminosa, esse poder é dado ao homem em carne pecaminosa. Essa vitória que Cristo teve, ela tem que ser reproduzida no homem com carne pecaminosa. Aquilo que é ensinado com relação ao que se chama de carne santa é um erro. Todos podem obter coração santo, mas não é correto pretender nesta vida carne santa. Ou seja, eu e você, meu querido irmão, nós podemos ter um coração, um caráter santo. Isso é o que a serva do Senhor fala. A referência aqui é do Conference Bulletin, mas é a própria irmã White que escreve isso. Ela diz isso. Você e eu podemos ter coração santo, caráter santo em carne pecaminosa, mas carne santa apenas na glorificação. A maneira como as reuniões em Indiana têm sido dirigidas com barulho e confusão não as recomenda às mentes pensantes e inteligentes. A mensagem de Wagner e o testemunho de Ellen White foram atendidos. E no dia seguinte, esses dois líderes, irmãos, eles reconheceram o erro. Davis, ele abandona a crença da carne santa. E ele fala, como aproximadamente todos vocês sabem no testemunho de ontem pela manhã, o teste chegou a mim. Irmãos, ele confessa o erro. Ele confessa o erro. Está lá nesse livro, Man of Action, de Stephen Haskell. Ele confessa o erro e confessa publicamente, irmãos, eu errei. Quando eu for embora daqui, a irmã White fala, ninguém deve adotar nenhum outro ponto de doutrina e considerá-lo verdade. Não existe um fio de verdade em todo o tecido. Irmãos, espero não ter sido muito cansativo o estudo, mas que nós possamos entender que os ataques do inimigo no passado, eles são os mesmos ataques que nós estamos tendo hoje. Que nós possamos, através do estudo da história da nossa igreja, permanecer firmes com Cristo até a sua iminente volta.
Então nós temos aqui, um outro momento, temos aqui, ó, panteísmo. Kellogg, Deus em mim. Durante os anos de 1876 a 1904, como talentoso médico, escritor, eficiente e administrador, o Dr. Kellogg prestou a IAS um serviço sem precedentes na área da saúde, sendo talvez o membro da igreja mais bem conhecido pelo público. Irmãos, nós tivemos casos de líderes, presidentes, gente influente que veio de outros países para se tratar com o Dr. Kellogg. Battle Creek estava no seu auge, estava sendo um testemunho tremendo. A mensagem de saúde ali estava crescendo. Nossa igreja teve um poder de testemunho enorme durante esse período. O sonho do Kellogg era que toda a igreja chegasse a ser formada por médicos missionários, bons samaritanos enviados pelo mundo. E eu falo que isso não é só um sonho dele, né? Acho que é um sonho de todo aquele que deseja, né, ver a mensagem do Senhor ser espalhada. Kellogg, com o tempo, ele perdeu o respeito pelos pastores adventistas ao perceber que muitos não davam valor que deveriam dar à mensagem de saúde, sendo muitos deles comedores de carne. Ele acreditava, embora ao contrário, os conselhos de Ellen White, que Battle Creek Sanitário deveria ser uma instituição privada, independente da associação geral. Ellen White não compartilhava das ideias administrativas de Kellogg. Kellogg, ele tinha uma característica, irmãos, ele era um centralizador. Ele queria separar Battle Creek da associação. Ele queria tomar as decisões. Ele não queria a opinião de ninguém. E, infelizmente, a gente vê isso dentro da igreja. E quando eu falo dentro da igreja, eu falo não só dentro da igreja instituição. Eu falo também até mesmo dentro até de ministérios de stand-up, né, que eu conheço alguns, de líderes que, infelizmente, não querem a opinião dos outros. Simplesmente aquilo que vem na cabeça para fazer, vai lá e faz, e às vezes dá errado, né? Mas tudo bem, a gente fala, conversa, admoesta, né? Mas esse é um problema, né? Essa centralização, essa coisa de não querer pedir opinião para o outro. Um dos seus primeiros passos errados foi desenvolver uma centralização de autoridade no âmbito da obra médica missionária. Na década de 1890, ele começou a difundir os ensinos que, a princípio, pareciam atrativos, corretos e inofensivos, mas acabariam resultando em panteísmo, onde Deus é mera essência e não um ser com personalidade. No seu livro, The Living Temple, na página 28, está escrito: Deus é a explicação da natureza que se manifesta em meio de todas as coisas, movimentos variados, fenômenos diversos dele. Por causa da publicação desse livro, contrário aos conselhos da irmã White, que a casa publicadora foi queimada, o próprio sanatório também foi queimado, porque havia uma desconsideração à luz que Deus havia enviado. O que foi que houve? A irmã White disse: não imprimam esse livro. Não imprimam. Só que como o pastor Kellogg, ele tinha nome, e muitos sabiam que esse livro, o CD dele, venderia muito e traria muito recurso para a igreja, não é bem assim, né? Vamos imprimir, né? Que mal vai fazer. No início do século XIX, Kellogg chegou à conclusão de que Ellen White era sua inimiga e que escrevia a ele com a mente preconceituosa contra ele. Esse foi o erro de muitos, achar que Ellen White foi influenciada por seus inimigos, como, por exemplo, na mensagem de 1888. O mesmo houve com Kellogg. Quando ela ficava contra suas ideias, ele julgava que ela estava sendo manipulada. Ou seja, o mesmo problema de 1888. Quando o que a irmã White fala vai de encontro àquilo que eu gosto, àquilo que eu quero, legal, ok, é divino, veio do céu. Agora, quando vem lá de uma estação contra, isso aí eu acho que a irmã White está sendo manipulada, né? É a opinião dela, né? Temos que fazer uma análise do contexto de quando ela escreveu aquilo. Nada mudou, irmãos. Numa reunião antes da Assembleia da Associação Geral de 1901, essa mesma que eu acabei de ler agora, que o pastor Wagner, ele ataca o movimento da Carne Santa, tá? Com vários líderes, a irmã White aconselhou que o sanatório de Battle Creek devia ser mudado para o campo e reduzido de tamanho, dizendo: a menos que haja uma mudança, a mão de Deus pesará sobre nós. Isso foi o que houve.
Isso é uma foto da época, né? A gente consegue pela internet hoje, graças a Deus. Mas essa aí é a foto do sanatório. Battle Creek. Fogo. A mão de Deus pesou. Não seguiram a orientação divina. A casa publicadora, contrariando os conselhos de Ellen White, aceitou os manuscritos do livro de referência. Quando já as chapas metálicas estavam prontas para imprimir, o juízo divino se fez sentir e a casa publicadora sofreu os resultados da ação devastadora de um incêndio. Os manuscritos foram enviados posteriormente a outra editora. Irmãos, o ser humano, olha, o céu tem que ter muita paciência conosco, né? O céu vem dizendo, não faz, não imprime esse livro. Foram lá, foram imprimir. O juiz de Deus vem, toca fogo no lugar. Ah, então vamos levar para uma outra editora. A solução humana, né? Solução humana. Levaram uma outra editora que imprimiu a grande tiragem do livro, The Living Temple, difundindo dessa forma o panteísmo com grande eficiência e grande repercussão. Grandes pregadores, médicos respeitados e professores adventistas, apesar dos avisos da irmã White, aceitaram os ensinamentos de Kellogg, gerando uma crise sem paralelo na história da IASD. Irmãos, homens de peso, pastores, médicos, a irmã White dizendo, não leiam esse livro. O pessoal foi lá, leu e trouxe crise para dentro da igreja. Essa tinha sido a maior crise até o momento, pois foi a que mais arrastou líderes da igreja. O pessoal saiu da igreja, irmão. Saiu. Quando Kellogg sai da igreja, muitos o acompanharam, né, em apostasia. Triste isso. Eis-me a mensagem para vós. Não mais consultais e escutar sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretensiosos sofismas que, uma vez recebidos, levarão pastores e médicos e obreiros missionários, médicos a passar por alta verdade. Cada um tem de estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Fui instruído a advertir nosso povo, pois muitos se encontraram em perigo de receber teorias e sofismos que solapam as colunas fundamentais da nossa fé. Irmão, é triste isso. O Espírito Santo, na pessoa do profeta, fala, meu irmão, minha irmã, não faça isso. O povo vai lá e faz o contrário. A crise atingiu seu clímax quando 10 obreiros procedentes de Battle Creek, no concílio anual da Associação Geral em Tacoma Park, Maryland, em 1903, 2 anos depois, defenderam o pensamento panteísta do livro The Living Temple. Talvez muitos aí estejam se perguntando, tá, mas o que é esse tal de panteísmo? Panteísmo, irmãos, Deus, ele é uma energia. Deus está em todo lugar. Deus está no sol, Deus está nas flores, Deus está em todo lugar. Inclusive, Deus está em mim. Isso é panteísmo. Era isso que Kellogg estava ensinando. Era isso que esses pastores adventistas leram lá, absorveram a mensagem e saíram defendendo com unhas e dentes. O presidente da Associação Geral, A.G. Daniels, leu nesse concílio as seguintes palavras de Ellen White. Sejam cuidadosos acerca de como defendeis os conceitos deste livro no tocante à personalidade de Deus. Segundo apresentou um Senhor, esses conceitos não têm a aprovação de Deus, são o ardil que o inimigo preparou para os últimos dias. A leitura do manuscrito de referência produziu unidade entre os que se dispuseram a aceitar os conselhos enviados pela pena inspirada e separação da parte daqueles que preferiram seguir suas próprias convicções, repudiando o testemunho inspirado. Pessoas, líderes, pastores, médicos, ouviram o conselho, não leia, foram lá ler. E leram. Pouco depois, a Sarah White enviou a Daniels outra mensagem, descrevendo que, em visões da noite, foi me mostrado um navio navegando em meio à densa cerração. Muitos aqui conhecem essa história. Pouco tempo depois de enviar os testemunhos acerca dos esforços do inimigo para solapar os alicerces da nossa fé, mediante a disseminação de teorias sedutoras, ler aí um incidente acerca de um navio em voo de cerração, tendo à frente um iceberg. Acho que todos aqui lembram da história do iceberg. Por várias noites, pouco dormi. Tinha a impressão de estar arcando sobre um fardo, como um carro carregado de molhos. Uma noite foi apresentada claramente uma cena.
Achava-se sobre as águas do navio, envolto em densa cerração. Súbito o vigia brandou, iceberg à frente. Ali, elevando-se muito mais alto que o navio, estava o gigantesco iceberg. Uma voz autorizada exclamou: enfrentai. Não houve um momento de hesitação. Urgia ação rápida. O maquinista pôs todo o vapor. O timoneiro dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg. Como um estrondo, o navio deu contra o gelo. Houve um tremendo choque. O iceberg se desfez em muitos pedaços, despencando sobre o convés, com o ruído de trovão. Os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da colisão. Nenhuma vida se perdeu. O navio sofreu avaria, mas não reparava. Refez-se da colisão, tremendo de proa a popa, qual criatura viva, e seguiu então seu caminho. Essa foi a posição. Enfrentar. E foi o que foi feito. Doeu, foi doloroso. Muitos líderes, muitos homens, muitos pastores, muitos médicos, o próprio Kellogg saem da igreja. No dia 10 de novembro de 1907, a igreja de Battle Creek exclui Kellogg, sem o protesto dele, como membro da igreja. Diz mais isso, irmãos. O quarto e último ponto de hoje, irmãos. Albion Fox Ballinger e Desmond Ford. Por que Desmond Ford? O título da mensagem é de 1888 até 1957. O que Albion Fox Ballinger tem a ver com Desmond Ford? Nós vamos ver agora. Ballinger nasceu em um lar adventista aos 29 anos. Nasceu em um lar adventista. Aos 29 anos, iniciou um ministério na área de liberdade religiosa, ocupando o cargo de secretário da Associação Nacional de Liberdade Religiosa. Foi editor da American Sentinel em 1984, antes de ser enviado para a Europa. Ele tinha certas inquietudes quanto a 1844 e o santuário. Ele queria poder provar todas as nossas doutrinas apenas com a Bíblia, sem precisar usar o espírito de profecia. Ou seja, basicamente aquilo que a gente vê hoje em dia, né? Eu vi uma vez, infelizmente, um pastor de uma igreja em São Paulo, na antiga igreja que eu congregava, ele pegando a Bíblia na mão e dizendo o seguinte: se eu tenho uma lanterna na mão, por que eu preciso de uma lampadinha? Se eu tenho sol na mão, por que eu preciso de um farolzinho? Ele estava fazendo uma referência à luz maior e à luz menor. Se eu tenho a Bíblia na mão, para que eu preciso do Espírito de profecia? É triste a gente ouvir isso do púlpito na igreja de um líder, porque o conceito do Espírito de profecia é muito claro. Todo mundo tem computador aqui em casa, eu creio. Quando a gente compra um computador e a gente coloca o que? Um antivírus nele. Conforme o tempo passa, a gente tem que estar sempre fazendo o que? Uma atualização do antivírus. A pessoa que quer usar a Bíblia e não quer usar o Espírito de profecia é a mesma coisa que você comprar um computador, ter um antivírus que foi comprado no ano 2000 e não fazer mais atualização. Não, eu já tenho já o meu antivírus é de 2000. Para que atualização? Para que atualização, né, irmãos? O Espírito de profecia, irmãos, ele é a misericórdia de Deus nos dando mais informação para o seu povo agora nos últimos dias. E o homem, esse pedaço de barro quebrado, tem a ousadia de falar: Senhor, para que eu preciso? Para que tu está me dando mais informação? Não preciso. Vamos lá. Enquanto estava na Irlanda, né, ele chegou à conclusão de que o dia da expiação não havia começado em 1844. Para quem conhece Ford, sabe que é o mesmo pensamento. Ele concluiu que 1844, a doutrina da expiação que os adventistas tradicionalmente criam, era apenas uma tentativa de cobrir a vergonha do desapontamento milerita. Ou seja, ele diz que a nossa teologia do santuário, a teologia de que Jesus ele entra no Santo dos Santos, 22 de outubro de 1844, era uma invenção para encobrir a vergonha do erro. Essa foi o resultado que ele chegou. Ao estudar o assunto por si mesmo, ele encontrou o que ele julgava ser uma nova luz e apresentou à Comissão da União Britânica, ou seja, lá na Inglaterra, no início de 1905. Depois desse concílio, um pastor de lá chamado E.W. Farnsworth
comunicou ao pastor A.G. Daniels, presidente da Conferência Geral, através de uma carta, a qual escreveu a William White. Farnsworth escreveu: o irmão Ballinger chegou a uma conclusão em sua mente que, a meu ver, o incapacitaria completamente de pregar a mensagem. Ele tem estudado muito o assunto do santuário recentemente e chegou à conclusão que a expiação de Cristo foi completa quando ele foi crucificado. E quando subiu ao céu, foi imediatamente ao lugar santíssimo e que seu ministério desde então se realiza lá. A ideia de Allen Fox Ballinger era a mesma ideia que Desmond Ford pregou e ensinou durante anos na igreja. A de que Jesus ele morreu, a expiação ela foi total e completa na cruz, e de que quando Jesus ele vai assunto ao céu, ele vai direto ao Santo dos Santos e permanece desde aquele momento até hoje lá. Ou seja, ele não está fazendo intercessão. Esse foi o resultado do estudo de Fox Allen Ballinger, e que o pastor Farnsworth estava alertando o presidente da nossa igreja na época. Na Assembleia da Associação Geral de 1905, o pastor Ballinger teve a oportunidade de apresentar suas ideias durante 13 reuniões aos líderes da igreja. Nessas apresentações, a irmã White teve várias visões e Deus alertou sobre as heresias de Ballinger e dos perigos que acarretariam para a igreja, caso ele continuasse a promover essas ideias na Inglaterra. Em 1909, Ballinger escreveu o livro Expulso por Causa da Cruz. Nesse livro, ele relata como foi expulso da IASG, porque ensinava que a expiação foi feita na cruz. Ou seja, ele escreve o livro dizendo: me expulsaram de lá porque eu estava ensinando a cruz verdadeira. Eu estava ensinando o cristianismo verdadeiro. Ele entendia que a expiação não foi iniciada em 1844, mas sim na cruz. E, por consequência, se Jesus não entrou no Santíssimo no final dos 2.300 dias, então já não há juízo investigativo. Ele dizia: todos os homens foram corrompidos sem sua vontade ou cooperação, e, portanto, todos os homens poderiam ser resgatados sem sua vontade ou cooperação. Que? Salvar o homem sem sua vontade? Sim. Esse era o entendimento de Fox Allen Ballinger. Mesmo entendimento do pastor Desmond Ford. Ambos, se estivessem vivos, assinariam embaixo desta imagem, que está errada. Como assim, irmão Daniel? Eu tenho essa imagem, inclusive, no meu Facebook, eu tenho no meu... posto ela no meu grupo de WhatsApp. O que ela está errada? Nós vemos ali Jesus cobrindo o pobre pecador. A justiça de Cristo, irmãos, não é uma capa para encobrir pecados acariciados. O que tem de errado ali? A roupa embaixo. Ele não tirou a roupa de baixo. Jesus está cobrindo. Esse era o pensamento de Fox Allen Ballinger e de Desmond Ford. Mesmo eu sendo um pecador, Jesus vem e me cobre com a sua graça. Certamente você já ouviu aquela frase: você faz o que pode, aquilo que você não pode, e Jesus ele completa com a sua graça. Essa é uma das maiores heresias que tem dentro da igreja, que é oriundo da ideia desses dois homens. A graça de Cristo, ela cobre aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo. Por isso que nós temos, irmãos, hoje uma batalha, inclusive, com relação à definição de pecado. Mesmo o Espírito Santo sendo enfático, a única definição de pecado é o quebrantamento da lei. Nós ainda temos homens, carcaça, pó mortal, dizendo: mas a irmã White não estava fazendo uma exegese do texto bíblico. Irmãos, o Espírito Santo explicando o que ele escreveu. O Espírito Santo, através de Ellen White, explicando o que ele escreveu lá na Bíblia, dizendo que a nossa única definição de pecado é o quebrantamento da lei. E aí vem o ser humano dizendo: mas Ellen White não fez exegese. Ellen White está sendo usada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa fazer exegese dele mesmo. O Espírito Santo se explica. Por isso que nós temos essa briga com relação a conceito de pecado. Por isso que o que é ensinado hoje, que o pecado é o errar o alvo. Eu estou aqui com arco e flecha e eu tento atirar, eu quero acertar no meio, mas não consigo. Pobre da minha carne pecaminosa. Pobre de mim. Romanos 7. Eu quero acertar, mas a minha carne pecaminosa não permite.
Então eu sigo desta forma, capengando até o dia da glorificação, em que Deus vem e faz um plim na minha cabeça. Isso não é salvação bíblica, irmãos. Isso é falácia demoníaca. Isso é ensinamento do diabo, para que muitos se percam. Desculpe as palavras duras, mas eu vou falar uma coisa a todos aqui. Nós não estamos mais em tempo de ficar passando a mão na cabeça. Nós não estamos mais em tempo de mensagens doces, suaves. A mensagem agora ela tem que ser direta. Tem que ser mais contundente que a mensagem de João Batista. Com amor, com carinho. E eu não estou falando isso para ofender ninguém. Eu falo isso porque eu anseio que pelo menos uma pessoa enganada algum dia veja essa mensagem e que o Espírito Santo toque o coração dela e que ela possa perceber que as escamas caiam dos olhos, para que elas não caiam nos erros. Esses ataques, irmãos, ocorreram lá no passado. Fox Alan Ballinger estava vivo. Desculpa, quando Fox Alan Ballinger veio com esses ataques, a irmã White estava viva. O Espírito de Deus estava ali atuando. Quando Desmond Ford estava vivo, não tinha a irmã White. Sabe qual foi o problema com a história de Desmond Ford? Eu vou falar para vocês. A nossa igreja demorou para tomar uma posição. Esse pastor ele começou a pregar essa heresia lá na Austrália. E não sabendo o que fazer, mandaram ele para os Estados Unidos. No tempo de Ellen White, Fox Alan Ballinger, ele foi cortado na hora. A igreja não parou para pensar. O Espírito Santo agiu, a irmã White se levantou. Mas, infelizmente, a nossa liderança, na época, pecou. Porque esse homem, ele foi professor de pastores de uma associação inteira. Ele influenciou dezenas, talvez centenas, se não milhares de pastores ao longo de décadas. Pastores que foram influenciados com essa ideia. Com essa ideia de que não tem santuário. Gillian Ford, a esposa de Desmond, afirma que o adventismo seria mais feliz aceitando a luz que vem da cruz do Calvário do que sustentando nossas velhas ideias que necessitam ser descartadas. Isso é o que ele dizia, Desmond Ford. Ao expor sobre o livro de Romanos, Ford afirma que essa carta é os portais do paraíso e que vai no mais profundo de nossa alma, pois trata de um livro sobre perdão, onde a palavra-chave é justificação. Segundo Ford, a justificação, prestem atenção, não é uma mudança interna, mas o contrário de condenação. Ou seja, para Ford e para Fox Alan Ballinger, para você estar salvo, você simplesmente aceita Jesus, você é justificado. A santificação não faz parte do processo salvífico. É isso que diz. A justificação não é uma mudança interna, mas é o contrário de condenação. É um título. Eu estava perdido, eu aceitei Jesus, hoje estou salvo. Isso é o que Ford pregava. Dizer que alguém esteja condenado não é torná-lo mal, mas somente declarar que é mal. O mesmo se dá com a justificação. É uma declaração. Então, eles ensinavam. E muitos pastores hoje, muitos líderes ensinam hoje a mesma coisa. Ensinam que a santificação não faz parte da salvação. Ensinam que a salvação é só Cristo, a justificação apenas Cristo, é apenas aceitar Jesus. E eu não estou dizendo o contrário. Só que um passarinho não voa com uma asa só. Existe um processo. A salvação, ela existe um processo de justificação e santificação. A justificação é o que Cristo fez por mim. A santificação é o que Cristo faz em mim. A santificação, ela é o resultado da cruz, daquilo que eu aceito de Cristo. E que eu mostro isso para Deus e para o universo através do quê? Das minhas obras, de uma mudança de vida. Então, toda essa falácia que está sendo ensinada hoje, que a santificação não afeta a tua salvação, meu irmão e minha irmã, eu tenho uma notícia para te dar. Afeta sim. Leia o livro de Tiago. Leia o livro de Tiago. Tiago explana perfeitamente sobre isso. Ford adverte que ninguém deve tomar a justificação como somente ponto de partida da vida cristã, ao qual depois se segue a santificação. Para ele, justificação se encontra sempre sobre nós, como o sol ou coluna de fogo no deserto.
Ou seja, essa era a forma que ele explicava. A justificação é como a coluna de fogo, a nuvem que vinha sempre cobrindo o povo, que andava pelo deserto. Onde quer que o povo andava, aquela nuvem vinha e cobria e protegia. Ford dizia, quando você aceita Jesus, é isso que acontece, você está justificado. Só faltava Ford dizer, irmãos, que uma vez salvo, salvo para sempre. Estar diante de Deus não depende do que se faz, todavia do que Cristo está fazendo. Simplesmente não há justificação nova, porém a justificação está sempre sobre o homem. Então, entendendo o conceito evangélico de Ford, e era o mesmo conceito evangélico de Fox e Bellinger. Irmãos, Satanás ele não muda. Satanás ele não muda. E por que essa insistência em atacar o santuário, em atacar essa coluna chefe da nossa igreja? Porque o diabo sabe que a hora em que ele derruba uma coluna chefe do santuário, ele acaba com o plano da santificação, ele acaba com o plano da salvação. Você pode ir para a igreja, você pode ser líder, você pode ser pastor, você pode dar dízimo, pode fazer o que quiser. Se você não seguir aquilo que o Senhor manda, se você não andar em santificação, mostrando que você está justificado pelo sangue de Cristo, de nada adianta isso. E há um esforço, há uma cooperação humana, dezenas de textos mostrando isso. Você não é salvo simplesmente porque diz, sim, Senhor, eu te aceito. Você é salvo porque diz, sim, Senhor Jesus, eu te aceito. E eu quero que tu viva no meu coração, comigo, durante todos os dias da minha vida. Até o meu último suspirar, ou até a tua volta. E me ensina, Senhor, a ser aquilo que tu quer, não o que eu quero. Justificação para Ford é seu status, enquanto santificação é um estado. O status, e sempre mesmo em Cristo, perfeito, mesmo que o estado possa estar ruim. Santificação para Ford era um detalhe, irmãos. Você está salvo porque você aceita Jesus. Se você conseguiu vencer algum pecado, ótimo para Ford, muito bom, mas se você não conseguiu, não te preocupe. Não te preocupa, faz o teu melhor, meu irmão. E aquilo que você não conseguir, Jesus vem e cobre com a sua graça. A mesma história da serpente, irmãos. Certamente não morrerás. Por fim, o evangelho é baseado no que Cristo faz por mim. E todo verdadeiro crente justificado pela fé, isso Ford dizendo, já tem a sentença final do juízo de Deus, sem medo de condenação e sem a preocupação de ser perfeito em nenhum momento de sua existência. Eu sou salvo, eu aceitei Jesus, é um status, Cristo me dá esse status. Eu não preciso me preocupar em querer alcançar algum tipo de santificação, algum tipo de vitória, porque tudo é Cristo, tudo é Cristo, tudo é Cristo. Ford praticamente anula a necessidade de santificação e se abstém de enfatizar vitórias com os pecados. A justificação se torna ela mesma a salvação, que é um modelo luterano evangélico. Pelo menos a parte realmente importante do que é a salvação. Não há importância no estilo de vida adventista para Ford e para Bellinger, entendido pelos pioneiros como parte da vivência de salvação. Ford ele reduz a expressão evangelho eterno, fazendo com que seja somente justificação, sem contexto com outras verdades enfatizadas pelos adventistas. As doutrinas distintivas perdem sua relevância perante o fato de que a única coisa realmente importante é crer na salvação que Jesus nos deu. Assim, a interpretação do santuário das profecias apocalípticas deixa de ser a chave para interpretar o evangelho. Ao contrário, o evangelho é a chave para interpretar as profecias apocalípticas. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e ninguém aqui está dizendo o contrário. Nós somos salvos apenas pelo sangue de Cristo. Lá em Apocalipse 20 diz, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, não segundo a sua fé.
O que é santificação? Santificação é um estado de santidade, exterior e interior, sendo santo e sem reservas, pertencendo ao Senhor, não na forma, mas de verdade. Toda pureza de pensamento, toda paixão concupiscente separa a alma de Deus, pois Cristo jamais pode pôr a sua veste de justiça sobre o pecador, para ocultar-lhe a deformidade. Ou seja, tudo aquilo que Ford falou é completamente contra o que o Espírito Santo está dizendo. Cristo ele não pode colocar sua veste de justiça em alguém que ainda está deformado. Parábolas de Jesus, ninguém diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se chegares a essa decisão, certamente deixarei de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. E santificação, irmãos. Isso é o que foi dito, né? Lá em Tessalonicenses para a igreja 5, parafraseando com Ezequiel 9, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal nas testas os homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar palavras de vida, haviam reprovado, aconselhado e suplicado. E sim, irmão, os que estão suspirando e gemendo hoje dentro da igreja, não são esses que estão seguindo esse evangelho luterano calvinista que está sendo pregado dentro da nossa igreja, de que apenas a justificação te salva. Aqueles que estão suspirando são aqueles que estão pregando palavras de vida, estão reprovando, aconselhando e suplicando quem? Os seus irmãos. Isso é suspirar e gemer dentro da igreja. E o mais triste vem na sequência. Alguns dos que estavam desonrando a Deus, ou seja, alguns que foram reprovados, aconselhados e suplicados, não todos. Alguns arrependeram-se e humilharam o coração diante dele, mas a glória do Senhor apartara-se de Israel. Se bem que muitos ainda mantivessem os aspectos formais da religião, ou seja, eu vou todo sábado na igreja, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo. Falta o seu poder e a sua presença. Essa é uma profecia, irmãos. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Tudo isso que nós vimos. Eu já estou concluindo aqui. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Atacar os pilares do santuário, irmão. Os pilares do juízo investigativo seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra desses últimos 50 anos teriam tido na conta de erro. Seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores desse sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes a virtude melhor do que o vício, mas removido Deus, colocaria sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derrubariam a estrutura. Irmãos, eu encerro aqui hoje com o pensamento, com a oração, de que nada disso que foi escrito aqui foi o irmão Daniel Valério que falou. Nada disso vem da minha mente. Só que são sorvos que vêm diretamente do trono da graça nesses últimos momentos da história terrestre. E eu oro a Deus para que você, meu irmão, minha irmã, líder, pastor, diácono, ancião, que você está lendo isso. Dobra seu joelho, meu irmão. Dobra seu joelho e clama ao Senhor pela verdade. E não acredite em nada do que eu estou te dizendo aqui também. Mas clama ao Senhor. E eu te prometo, no fundo do coração, se tu tiver com sinceridade o desejo de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir o Espírito Santo, ele vai falar contigo.